ハレルヤ、感謝します。 Glória a Deus, aleluia. いつも思うんですけども、ブラジルに行ったみたい。 Toda vez que eu venho aqui, para mim dá a impressão que eu estou no Brasil. ですから私がいつ説教するかよくわからない。 Por isso eu nunca sei quando que é a minha vez de pregar. 名前もよく内村サムエルと言わないで。なんか違うParece que não fala assim, Otimira Samuel, fala de outra forma. でも今日こうして、第15回のエスコーラビブリカなんですかね。そういう取材することができて感謝します。 Então, realmente, eu estou muito grato a Deus por poder participar do 15ª Escola Bíblica de Obreiros. でもう15回も過ごすことができた本当に感謝ですね。 Realmente, né, ser o 15º, nós agradecemos muito ao Senhor, né, que passou todos esses anos. 神様の導きが豊かであるように、この集会が祝福されるように、みんなで一緒にお祈りしましょう。 Então, para que o Senhor continue abençoando estes cultos, né, esta escola, que todos nós possamos orar por ela. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. 一人一人の神様の恵みと神様の祝福が豊かでありますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、感謝します。聖霊の豊かな導きがありますように。ハレルヤ、大女会小学校でこの第15回の神様集会を祝福し、そして15年経ったこの教会、このグループの上、神の恵みと祝福がいただいてありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。座るときにどうぞ前の方に来てください。後ろの方、前の方に。 O pastor pede, né, para a colaboração dos irmãos para sentarem mais à frente. どうぞ前の方に来てくださると。 Porque quando vem à frente, né, fica mais próximo. そうですね、前の方に来てくれてる。 O pastor consegue enxergar melhor os irmãos. こういう集会には2つの方法があるんですね。皆さんが前の方に来てくれるか、私が前の方に行くか、どっちか。 Então, quando os irmãos estão sentados, né, tem duas maneiras, né, de apresentar. Ou os irmãos vêm para frente, ou ele que tem que descer. でも60年間、私は教会で神様の奉仕をした。 Então, o pastor, ele está ministrando, né, pela graça do Senhor há 60 anos. 60年間こうやって集会してます。いろんな集会に出てますけれども、前に出てきたことは一回もないんです。 É que o pastor, né, já ministrou durante 60 anos, né, mas ele nunca precisou sair à frente. みんな教会の集会に来る人は本当に牧師の言うことを、説教者の言うことをよく聞きますね。 E graças a Deus que todos os irmãos sempre obedecem, né, à solicitação do pregador. この集会、このグループも本当に皆さんがよく言うことを聞いて、皆さん前の方に来てくれて本当に感謝です。 Por isso, né, de todos poderem estar obedecendo ao Senhor Jesus Cristo é motivo de grande alegria e de gratidão a Deus, porque quando o pastor solicitou, todos obedeceram. もう少し前に来て、ここに来てくれたら、マイクなしでお話ができる。 Agora, se os irmãos viessem mais aqui à frente, não precisariam usar o microfone. でも、今日はこのままでお話をしましょう。 Mas hoje nós vamos estar ministrando assim mesmo. で、今回のテーマは、第一コリントの4章の2節にあるような、忠実な良い管理人ということがテーマになる。 Então, hoje o tema é sermos bons ministros de Deus e despenseiros do Senhor. ですから、この
昨日から始まって、そして明日、明後日と続けられるこの聖会の中で、本当に私たち一人一人が良い神様から喜ばれる管理人にさせてもらいたいと思いますね。Então, essa escola bíblica começou ontem, né? Está sendo realizada hoje e há mais 2 dias. Então, que durante todo este percurso nós possamos realmente ser transformados em bons ministros e bons dispenseiros de Cristo. Amém, この Jesus. 説教する前に、もう少しこうイントロというか準備の時をしたいと思います。Antes de entrarmos no assunto, gostaria de fazer uma introdução ainda. 昨日は日曜日で朝7時とそれから10時と12時と夜の7時の4回説教しました。 Então ontem o pastor ele pregou, né? 7 horas da manhã, por ser domingo, né? 10 horas da manhã, meio-dia e depois às 7 horas da noite. 皆さんも昨日は説教者から集会言葉を聞いたと思いますけれども、名古屋の方では私一人で信者さんが変わって、そして4回集会しました。 Então o pastor ele pregou, né? 4 vezes, né? E dentre eles assim, né? Tinha partes e os membros aí que faziam, né? Para adorar o Senhor. 昨日の夜は一番小さい少ない人数で集会しました。 E ontem à noite, né? Foi o menor grupo de todos. Foi um culto pequeno. 8人、私を入れて8人ですから、信者さんが7人でした。で、私が入れてもう8人目で集会をしました。 Então eles adoraram o Senhor, sendo um pastor, 8. Então é o pastor e mais 7 irmãos, eles adoraram o Senhor. で、日曜日ですから、午前中の集会が一番多くて140人ぐらい。 Agora, de manhã, realmente, né, tem muito mais irmãos, né, frequentando. Então, é mais ou menos 150 membros que estão presentes. なぜそんなお話をするかというと、その1週間前に私は日曜日は1回だけ集会をした。 Então, por que ele está dizendo isso? Porque na semana passada, né, 2回しか。 ele pôde pregar somente 2 vezes. でもその1週間前は私は出てた。 Só que ele estava enfermo, né? Depois dessas 2 vezes, então ele não pôde pregar porque ele ficou acamado. ですから、この2週間前の日曜日は私は土曜日と日曜日と月曜日は全部布団の中に入って寝てました。 Então durante 2 semanas, então ele ficou, né, debaixo da coberta, ele tinha que ficar deitado só. それは私は60年の牧師の生活の中で日曜日を寝たのはですね、2回なんです。 Por isso, em 60 anos de ministério, só 2 vezes ele teve que ficar acamado, né, 2 domingos. 1回は風邪になって、そして風邪をひいてもう熱が出て起き上がることができなくて、日曜日は寝てました。 Então, o primeiro era por causa que ele tinha uma febre muito alta, então ele não pôde estar ministrando, então ele estava acamado. 日曜日というのは日本語では日曜日と言いますね。でも教会に来ない人はどういうふうに言うかというと、寝て曜日。 Então diz que em japonês é Nichiyobi, domingo, Nichiyobi. Mas aqueles que faltam ao domingo, eles chamam de Neteruyobi, né? Então aquele que dorme no domingo. ちょっとポルトガル語で難しいですね。でも日本語は日曜日、寝て曜日、似てますね。 Então Nichiyobi, Neteyobi, né? Então é parecido. で、私はこの60年の間に2回だけ、1回は風邪で寝て、そしてこの前2週間前の日曜日は肺炎になった。 É porque 2 semanas atrás, né? Ele teve que faltar porque ele estava acometido de pneumonia. でね、私の年は
いくつだと思いますか？ Quantos anos os irmãos dão para o pastor? 知ってる人は黙ってください。 Quem já sabe 知 fica らない人はいくつ quietinho. だと思います？ Então, quem não sabe, né? Quantos anos daria para o pastor? Gojo. あ Gojo. 他に Quem mais? Ela disse, quanto? Quanto? Rokuju. 84なんだ。 Mas ele tem 84 anos. で、80を超えますとね、死ぬ人はみんな、なんですか、肺炎で死ぬんですよ。 Só que quando uma pessoa de 80, né, depois que ficou 80 anos, é acometido de pneumonia, geralmente eles falecem. だから私はこの2週間前の土曜日に少し体の具合が悪かったので病院に行ったんです。そして明日の日曜日豊川の方で用事がありましたので、豊川のご奉仕をするのに豊川にいいでしょうかって話を聞いた。 Então, semana passada, ele teve que ir a Toyokawa, né? Ele estava ainda febril, ele não tinha sido curado ainda e ficou pensando, né? Será que eu poderia ir? そしたらお医者さんがびっくりして、いや、ダメです。すぐレントゲン取ります。すぐ注射します。すぐ点滴しますって言って、肺炎ですぐいろいろなところでもうすぐ入院だった。 Então é por causa que na verdade ele pretendia ir para Toyokawa, mas quando foi fazer a consulta, o médico falou não, já tem que estar internado, tem que tomar soro e o senhor não pode se locomover. E internou o pastor. でも病院って大きい病院っていうのは土曜日と日曜日というのは看護婦さんもお医者さんも半分お休みなの。 Só que sábado e domingo, todos os hospitais ficam somente pela metade de funcionários, né? Por ser feriado. だから入院しなくてお家に帰って、そしてずっと土曜日もそして日曜日もその通り病院に来て点滴をして、また月曜日も3日間点滴してください。 Daí falou assim, então durante uma semana o senhor vai ficar em casa, né? Já vai se assumir mesmo, então fica em casa repousando, né? Não faça nenhuma atividade. E aí então, durante sábado e domingo, né? Precisa tomar soro, então volte ao hospital. で、私はその時に、もう多分60年も牧師をしたから神様もうよしと言ってくれてる。だからもう死ぬんだろうなと思った。 E aí então, de repente, passou um pensamento pela cabeça dele, né? Durante 60 anos, né? Fui usado pelo Senhor como ministro, então acho que já chegou o tempo do Senhor para minha vida. Ele pensou que já ia partir para a glória. でも3日間ずっと点滴をしたんですけれども、まだ良くならないんですね。 Só que ele fez realmente, né? Os 3 dias, né? Tomando soro, mas ele ainda não está 100% bem. そしたら水曜日の日に電話がかかってきました。 Só que aí na quarta-feira ele recebeu um telefonema. すみません、火曜日の夜電話がかかって。 Foi na terça-feira à noite ele recebeu um telefonema. 信者さんのご主人が亡くなった。 É que o marido de uma das irmãs, né, faleceu, né, passou para o Senhor. それを聞いた途端に今まで熱があって体がこうなってたんですけども、信者さんのご主人亡くなったら元気になって、それから急に洋服を着て、それから亡くなった人のところのお家に行きました。車を運転して。 E aí então diz que o pastor ele teve que ir na casa dessa pessoa, né, porque na verdade ele estava febril, ele não estava bem, só que quando ouviu, né, esse chamado, ele prontamente se levantou, vestiu o seu terno, né, e foi até a casa. そして亡くなった人のところに行って、亡くなった時のお医者さんの病気何ですかって聞いたの。 Então, quando ele chegou nessa casa, perguntou, né, qual foi o motivo do óbito dele, né, pelo médico. O que ele disse? そしたら肺炎です。 Ele morreu de pneumonia. その人の年は82歳。 E esse homem tinha 82 anos. 同じ時に
その人は肺炎になって死んでしまいました。火曜日。 E foi justamente, né, no mesmo tempo, né, que o pastor estava cometido dessa enfermidade, né, de pneumonia, que, né, este irmão ficou, né, dessa enfermidade na terça-feira e já morreu, né? Já passou por 同 Senhor. じ時に肺炎になった人のお葬式を同じ時に肺炎になった私がお葬式をした。 Por isso, né, o pastor que estava de pneumonia fez o culto fúnebre de um irmão que estava de pneumonia. で、今日もこの5月の2日の日も多分あの時病気の時にこのことでこれ岡崎に来ることができないかなと思ったんですね。 E por isso o pastor também estava pensando, acho que eu não vou conseguir ir, né, ministrar a palavra de Deus ali em Okazaki, né, em maio. お葬式したら元気になってそれから日曜日のもうこの昨日の日曜日もご奉仕をすることができました。 Mas quando, né, chegou no domingo, ele pôde pregar a palavra de Deus, ele foi curado e por isso ele pode estar aqui, né, por saúde do Senhor. 今日もここに来ることができました。 Por isso ele pôde vir aqui. Glória a Deus. Por isso é motivo de grande alegria servir este Deus. どうかそういうことを思うときに神様は本当に生きていて必要だったら生かしてくださっている。 Então, o que o Senhor falou com o pastor? Né? Que realmente, o que for necessário, realmente Deus dá vigor e Ele usa. 聖書の中では死ぬという言葉は天との悔いを抜くという言葉に表されている。 Então, na Bíblia, né, o vocabulário que está sendo usado para ressuscitar, né? Para a morte? Para a morte significa assim, né? É como se despregasse, tirasse o prego. ですから私たちクリスチャンは死ぬ時にどこへ行くんじゃなくて今までいる場所から今度は別の場所に移ること。 Então, por isso, quem é crente no Senhor Jesus Cristo, né, ele não morre, ele só passa de um lugar para outro. Aleluia, Jesus. で今日は皆さんと共にこの聖書のところの本当にこのオイコノモスという言葉を覚えてもらいたいと思います。 E o pastor gostaria que todos memorizassem a palavra oikonos. でこのオイコノモスというのはギリシャ語なんですけれども、 Oikonomos. Oikonomos em grego. それは単純にこの第一コリントの4章の2節に出てくる単純にという言葉。 Então, como despenseiro. でこの英語ではシュワードシップと言いますね。Então, fala, em inglês é steward. でこの言葉はミニストリーということと関係があります。 E essa palavra ela é muito relacionada e interligada com a palavra ministro. でミニストリーという言葉にも2つの意味がある。 E também na palavra ministério tem dois significados. でもしミニストリーという言葉を大きい字で M という字を大文字で書いてミニスターというふうに言うとミニストリーをする人なんですけども、これは大臣という意味です。 Então, quando fala, né, de ministro com letra maiúscula, né, ministro é o ministro de uma nação. でもう一つの普通のミニスターというふうに書くとそれは使える人という意味です。 Mas agora, quando o ministro é escrito em letra minúscula, então significa pessoa serva, pessoa que serve. 昨日は私はザーカイという人のお話をいたしました。 Ontem o pastor falou a respeito de um homem chamado Zaqueu.
ザーカイというのはですね、ルカの19章で、ね、 Zaqueu aparece em Lucas 19. そしてそこでエリコという場所で、酒税人の頭だ。 E ele era chefe dos publicanos. で、その酒税人の頭というのは税金を取る人の一番上の人のこと。 Então, o chefe dos publicanos, ele era o maioral de todos os coletores de impostos. で、そういう人というのはいつも上を考える、上になるということを考える。 Então, essa pessoa, a gente pode dizer que ela era superior a outros coletores. で、世の中でのミニスター、あるいはミニスターというのは上の人を言うんです。 Então, quando fala de ministro, fala de uma pessoa que está acima. でも、本当の聖書の中に書かれているミニスターというのは何かというと、それは使える人だ。しもべる。 Só que o ministro que é utilizado na Bíblia não significa uma pessoa importante, assim que está acima dos outros. Significa uma pessoa importante, mas que é usado por Deus, né? Serve. ですから、このエリコの酒税人だったザーカイはイエス様を見ようとして一軸岩の木に登りました。 E este Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E ele queria ver tanto o Senhor Jesus que ele subiu numa figueira. 上になるのが好きなんでね。 É uma pessoa que gosta de subir. 上の人っていつもそうだよ。上からこう下をこう見下ろしてる。 Então, porque quem está acima sempre está olhando de cima para baixo. でも本当のミニスターはそう違う。 Mas o verdadeiro ministro não é assim. イエス様は言いました。ザーカイ、降りてきなさい。 O Senhor Jesus falou para Zaqueu: desce depressa. 降りてくるまではザーカイはイエス様を下にこう見てた。 Porque até ele descer, ele estava olhando o Senhor Jesus de cima. ところがイエス様はザーカイをこう見上げていた。 Só que o Senhor Jesus olhou para Zaqueu, olhou em direção para cima. で、ですからザーカイに対してイエス様は降りてきなさい。そして一緒にこう顔を合わせる。 Aleluia. Por isso, né, o Senhor Jesus queria que ele descesse depressa para ter encontro com ele. そしてイエス様と同じような目の線でお話ができる。 Por isso ele pôde, né, conversar com o Senhor Jesus face a face. それだけではなくて、イエス様はこのザーカイに向かってあなたの家に今日は泊まりますよ。すごい。 E ele não foi somente olhar para Zaqueu e conversar com ele. Senhor Jesus quis pousar na casa de Zaqueu. Aleluia, その家でイエス様は素晴らしい神様のことをお話ししたんですよね。 E quando o Senhor Jesus foi até a casa de Zaqueu, ele começou a pregar a palavra de Deus concernente ao reino de Deus. 変わったのはイエス様ではなくてザーカイが変わった。 Só que quem foi mudado não foi o Senhor Jesus. Quem mudou e foi transformado foi Zaqueu. ザーカイが全く変わりました。 E Zaqueu foi transformado. 今までの持ってた財産の半分を貧しい人にあげます。 E aí então, Deus operou no coração dele que ele quis dar a metade dos seus bens aos pobres. もし悪いことして取ったお金だったとするならば、それは4倍にして返します。 E se acaso eu defraudei alguém, se eu tirei a mais de alguém, eu vou quadruplicar, né? Devolver 4 vezes mais. そんなに変わったんですね。 Ele foi transformado mesmo. 価値観が変わったんです。 Então ele mudou, né, o modo de enxergar a 今 vida. までの生活が変わったんです。 Por isso o seu viver mudou. どうしてそれがどんなに素晴らしく変わったかということを私たちは少し考えてみたいと思いますね。 Então vamos meditar um pouquinho o quanto que este Zaqueu foi transformado. それはなぜどのように変わったかというとですね、ザーカイのお話はそれで終わってるんです。 Então nós não sabemos o quanto que ele mudou, mas porque a história dele termina aqui. で、聖書の中にもいろいろなところを見ると話が途中で終わっているところが多いですね。 E se a gente vê histórias bíblicas,
geralmente ela termina na metade da história. 例えばパウロという人はローマまで行きましたけれども、ローマでつながれていたというところで終わっています。 Então, que nem apóstolo Paulo, tem toda a história dele, mas aparece na Bíblia só até quando ele foi aprisionado em Roma. またイエス様のお弟子さんたちも本当に聖霊に満たされていろんなところで伝道したということは言われてますけども、聖書には記録されていません。 Então, nós sabemos que na Bíblia, está mencionado que muitos discípulos foram espalhados, por toda a terra e pregaram o Evangelho, mas não tem os detalhes, não está completa a história deles na Bíblia. ところがザーカイという人はイエス様と対話しただけではなくて、大きく生活が変わった後で税金を取る仕事を辞めてるんです。 Zaqueu ele foi transformado de tal maneira que ele mudou até a profissão dele. Depois que ele realmente teve esse encontro, o Senhor Jesus pousou na casa dele, ele parou de ser coletor de impostos, ele deixou a chefia. そしてザーカイはミニスターになる。 E Zaqueu foi transformado em um ministro. それはカペナウムというところで、ガリラヤ湖のそばですけれども、ガリラヤ湖のカペナウムというところ、それは同じ税金を取るマタイ、あるいはレビという人がイエス様に従ったその場所です。 Então, ele foi até Cafarnaum, E Cafarnaum foi o lugar onde o Senhor Jesus encontrou Mateus, e Mateus realmente obedeceu ao Senhor Jesus. Então, Zaqueu foi até este ponto, o mesmo lugar onde o Senhor Jesus encontrou Mateus. ザーカイはそのカペナウムのビショップになる。 E aí, então, Zaqueu ele ficou como bispo de Cafarnaum. 本当に木の上に登った人間が、一番偉そうにした人間が、本当にイエス様のしもべとしてイエス様の足元でイエス様を見上げるとき、本当にこのザーカイがミニスターになりました。 Aquele Zaqueu que queria ficar acima do Senhor Jesus, Ele realmente desceu, aleluia, e se tornou realmente um servo do Senhor Jesus Cristo, foi usado pelo Senhor e ele pode ser um ministro. ミニスターとはイエス様の前にひざまずく人です。 Então o ministro é aquele que dobra os seus joelhos, se prostra perante o Senhor そ Jesus. してイエス様を見上げる人です。 E é aquele que sempre olha com os olhos, que eleva os olhos para o Senhor そ Jesus. してミニスターは教会に仕え、人々に仕えるのです。 E o ministro, ele é servo, usado por Deus e também para servir as pessoas. で、私は名古屋で教会をしている牧師なんです。 O pastor, ele é pastor, ele pastoreia a igreja de Nagoya. 今5月から教会はクールビズって言ってですね、日本の国の公務員と同じようにもう上着は脱ぎましょう、ネクタイはやめましょうって言ってですね、夏は涼しい格好にしましょうってこう言ってます。 Então, na igreja, eles estão falando, que em maio em diante, por ficar calor, eles vão estar sem o paletó e sem a gravata. ですから私は集会以外の時には本当に夏はですね、半袖のシャツを着てズボンも半分は履いてきて。 Por isso no verão, o pastor ele usa uma camisa de manga curta e também usa calças curtas. ですから大抵の人はね、教会の先生だと思わないよね。 Por isso quando ele está assim, ninguém pensa que ele é um pastor. で、教会で草を取ったり、そしていろんなことをいろんな仕事をしてますね。 E aí então ali ele se torna o jardineiro, ele tira as gramas ali do jardim da igreja, faz vários す serviços. ると看板を、教会の看板を見てる人が道を歩きながら看板を見る人がいるんでね。 E tem pessoas assim, que estão caminhando pela rua e olham para a placa da igreja. で、そうすると私がその人のそばにやってきて、これご覧になってるんですかって話。 Então diz que ele chega junto dessa pessoa, dessa forma, e ele pergunta: o senhor conhece este lugar aqui? どの集会に出たら一番いいんでしょう。
Qual será que é o melhor culto que eu devo de entrar aqui? Ele pergunta. だから、そうですね、あなたはどういうことを考えて教会に行こうと思ってるんですかって聞いて。 Daí, então, de que forma, né, você gostaria de entrar na igreja, né? Ele pergunta. で、教会の歌が良かったら、教会の歌は歌を歌いたいからっていう人もいます。 Aí tem pessoas assim que falam, né? Eu gostaria de entrar na igreja porque eu quero ouvir os cânticos, eu acho bonitos os で cânticos. それだったら10時にいらっしゃる、日曜日の10時、そうしたら聖歌隊というのがあって、そのきれいな声で歌ってくれますから、聖歌隊の歌を聴くために10時からいらっしゃる。 Daí, então ele convida, então se quer ouvir cânticos, venha no culto das 10, né? Você vai ouvir cânticos maravilhosos. Tem um coral da igreja que canta nesse horário. そうやって看板を受ける人たちが私と話をして日曜日の集会、教会に来る。 Então, por isso, né? Todas as pessoas que o pastor conversa ali, né? Pessoas que ficam olhando para a placa da igreja, então, assim, todos eles, né? Vêm depois no domingo. そしたら教会に来たら私はちゃんとワイシャツしてネクタイ締めて、背広着て、こうやって説教してる。 E aí, quando eles chegam na igreja, eles ficam assustados porque vê o pastor vestido, né, de terno, de gravata, né, e pregando a palavra de Deus. 初めて来た人が集会終わったら、初めて来た人で私のそこに行くんですね。するとその人は目を丸くして、びっくりしたかもしれない。 E aí, então, diz que geralmente ele vai cumprimentar as pessoas novas e quando ele chegou perto, então, as pessoas que vêm pela primeira vez, né, e conversaram lá embaixo só, eles ficam assustados de ver o pastor. 教会の雑用、草を取ったり、水をやったりする雑用係だと私は皆さん思ったわけ。 Porque todos pensaram que ele era um zelador da igreja. ある人なんだから牛乳屋のおじさんっていうふうに言いました。 Teve pessoas que pensaram que ele era um leiteiro. 私はそれ大好きです。 Diz que o pastor gosta de falar そうだ、 disso. 私は本当に教会でお仕事してる、雑用してる、本当に仕事をしている人のように見えてるなっていうふうに大変嬉しく思います。 Então ele fica muito contente quando as pessoas pensam, né, que ele é zelador ou que ele é um servo, né, trabalhador da igreja. そうなんです。ミニスターというのは神様に仕えるだけではなくて人に仕える。 Por isso, o ministro é aquele que é usado por Deus, mas também é para servir as pessoas. で、今日はこのルカの福音書の12章の中からこのオイコノモスというところを見ていきたいと思います。 E hoje eu gostaria de falar sobre oikonomos aqui no capítulo 12 de Lucas. どうぞ聖書をお読みください。ルカの Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 12. 32節から読んでもらいましょうか。そして Do 35 até o 43. Vamos ler alternadamente, né, com a permissão do pastor. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas... todos juntos o pastor pede. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vierem bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor,
disse essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém. アメン。で、このところから忠実な管理人というのはどういう人だかということを見ることができる。 Então, como seria este servo fiel que o Senhor fala? で、この第一コリントの4章の1節2節のところに出てくるこのミニスターあるいは管理人シワードというのは私たちはというふうに書いてある。 Então, aqui no 1 Coríntios 4:1 fala, né? Nos considerem, né? Despenseiros ou ministros de Deus. ですからこの第一コリントに書かれている時の私たちはっていうのは本当にごく一部の人です。 Então, quando fala, né? Nós, está falando todos nós. それでその前と後ろのところを見るとあなた方はと書いてある。 E depois fala de vós, né? O início e o fim, né, dessa passagem. で、このところがルカの福音書の12章というところを見ますと今度はあなた方のことが書かれています。 Então, aqui no capítulo 12 de São Lucas, está falando a respeito de nós. で、あなた方のっていうとそれは本当に特別なリーダーだけではなくて全ての信者さんの姿が書かれています。 E aqui no 36 fala de vós. Então, esse vós está incluído todos nós, não somente os obreiros, né, ministros vocacionados, mas todos nós, né, estamos sendo incluídos aqui como servos. で、それは国を問いません。どこの国でも一緒です。 Então, isso não tem diferença nos países. Em todos os países é o mesmo significado. どの時代でも同じ。 E também é o mesmo em todos os tempos. そして全てのこの今までの2000年間、そして世界中の全てのクリスチャンがどうしたらよいのかって書いてある。 E aqui então está escrito como é que os cristãos no mundo inteiro devem estar servindo. それは主の再臨を待ちなさい。 Então fala que nós devemos servir esperando ou aguardando a volta do Senhor Jesus. ですからクリスチャンは今日忠実に神様に従うことがクリスチャンなんです。 Por isso, o cristão é aquele que hoje, né, no tempo atual, ele está sempre obedecendo a Cristo. 私はここにこう上がってくる前にちょっとその地図を見ながら上がってきました。 Ele antes de subir aqui, ele olhou para aquele mapa. 日本の国の中にある地図というのはこういう地図はないんです。 Só que em todo o Japão não existe mapa mundo assim. なぜかというとですね、この地図はヨーロッパの国の人たちが書く地図。 Porque este mapa aqui foi escrito ou desenhado pelos europeus. ですからこういう地図だと一番こちらの方に日本があるんですね。 Por isso, quando é um mapa escrito por europeus, o Japão fica bem na pontinha do lado direito. ですから聖書はその真ん中ぐらいのところもパレスチナで聖書は書いてますので、一番東の木の登るところっていうのが日本。 Por isso, na Bíblia também está escrito, né, sobre Israel. Israel fica bem ali, também no meio, né? E o Japão então fica no lado leste. ヨーロッパではファーイースト、一番東の端っこというふうに書いてある。 E também, né, em inglês está escrito assim, bem na ponta do leste. ですからこの地図はね、
どういう地図かなって今ね、こう説教する前に考えてたの。 Então o pastor ficou pensando, né? Que tipo de mapa seria este? これはブラジル人の書いた地図じゃないなと。 E aí ele também percebeu que não é o mapa que os brasileiros desenham. なぜかというと、ブラジル人がもし地図を書いたら、皆さんの国では、ブラジルでは、おそらくこういう地図ではなくて、ブラジルが、南米が一番真ん中に来てる。 Então é por causa que, né, no mapa brasileiro, o Brasil fica bem no centro. ですから皆さんが見ても、皆さんブラジル人が見ても、この地図はちょっと違うなと思います。 Por isso os brasileiros poderiam ter notado que este mapa é um pouco diferente. で、私はある時ね、オーストラリアに行きました。 E certa vez o pastor foi até a Austrália. オーストラリアに行きましたらね、地図が逆さまなの。オーストラリアに机にあるの。 E aí então diz que ele viu lá, né, que eles desenham o mapa de ponta cabeça, porque eles colocam a Austrália como meio, né, como centro. 頭が変になってこんなことして見なければならない。 Como era um mapa totalmente diferente do que ele estava acostumado, então ele tinha aquele desenho, né, estranho. これはね、ですから南米のブラジルの人が書いた地図ではなくてね、聖書を中心とした世界だなっていうふうに思います。 Só que aí o pastor, né, ele observou que é um mapa, né, baseado, colocando realmente, né, conforme a Bíblia, né, o centro é Israel. 使徒行伝1章8節、皆さん言ってみましょうか。 Todos já decoraram Atos 1:8? Mas recebereis. Ah, não, 1:8, né? 1:8. É. エルサレムを入ってね、ユダヤ、サマリア、そして地の果て、こういうですね、の地の果てまで、主の証人、主の証人になる。 Então fala que nós, né, seremos testemunhas do Senhor Jesus, né, em toda Jerusalém, toda a Judéia e toda a Samaria até os confins da terra. 聖霊に満たされた Então, cheio do Espírito Santo, 人々はこのエルサレムから、そしてこのユダヤ全国、サマリア、そして全世界に広がる。 e aí então, né, de Jerusalém, né, foi espalhando para toda a terra, né, até os confins da terra. 私たちはこの聖霊に満たされて、本当に主イエス様の証人となる。 Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas vivas do Senhor Jesus. イエス様の証人として私たちは本当にミニスター。 Sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo e sermos ministros de Cristo. イエス・キリストを人々に伝えるというお仕事。 Então, nosso serviço para o Senhor é levar ou falar do Senhor Jesus a outras pessoas, apresentar o Senhor Jesus. これを覚えました、この前。 Ele aprendeu na escola em Gacó. 学校だったらちょっと説教だけじゃなくて質問もさせてください。 Então, se é uma escola, os irmãos também estão livres para fazer perguntas. ちょっと難しい質問しません。 Então, não vai fazer uma pergunta difícil. Aí ele que vai fazer a pergunta. それはですね、アンテオ家の教会の2つの特色があるんですけれども、アンテオ家の教会の2つの特色は何でしょうか。 Então assim, né, na Bíblia tem duas Antioquias. Então, o que seria assim de especial, né, nessas duas Antioquias? 使徒行伝の Então
Então está escrito em Atos dos Apóstolos. 一つは Primeiro, そのところでギリシャ語を語る人に話し始める。 então assim, primeiro de tudo, começou a pregar em grego ali em Antioquia. つまりユダヤ人だけの教会だったのが、今度はこのギリシャ語を話すローマの人々、あるいはローマの世界の人々にこのイエス様のことを伝え始めたのがここなの。 Então, por isso, antes era pregado somente em hebraico para os judeus, mas em Antioquia começou a pregar para os gentios, para aqueles de língua grega. これが一つですね。 Então, este é um. もう一つある。 Tem mais um. それはね、今もそれがある。 E isso existe até os dias de hoje. 今も教会に行ってる人は何て言うんですか？ Por exemplo, como que chama as pessoas que vão à igreja? クリスチャン。 Cristão. このクリスチャンという言い方はこのアンテオペから始まる。 Então, os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. なぜでしょう？ Então, por que será? このアンテオペの教会がさらに世界にこう伸びていったんですね。 Então, é porque da igreja de Antioquia que foi para o mundo. で、私は本当に素晴らしいなと思っているのはこのグループが今日本人の聖書学校に3人来てる。 Então, o que o pastor acha muito espetacular é que nessa igreja tem 3 japoneses estudando a escola. で、このアセンブリーのブラジルの教会が日本の進学校に行って日本の進学校を卒業した時には今度は日本人の伝道師をしている。 Então, tem 2 que estão estudando, brasileiros que estão estudando na escola teológica japonesa. Então, quando eles se formarem, eles vão pregar para os ですから japoneses. この教会は21世紀のアンテオペの教会。 Por isso, essa igreja aqui vai ser conhecida como a igreja de Antioquia do século XXI. 素晴らしい。 É muito maravilhoso. この学部だけじゃなくて日本の人にも伝道している。 São 3. São 3. Desculpa, 3. Então, são 3 que estão estudando. 3人。 Quantas gente? 3人。 3. 日本語は3人。 Combinações. 去年2人。 Então, ano passado foram 2, e este ano tem 1. なぜかというと私がその学校の責任者です。 Porque o pastor ele é o responsável pelas escolas teológicas. 去年の11月まで責任者。 Então, até em novembro do ano passado, ele era o responsável. 学校のことは一番よく知ってる。 Por isso, sobre escolas teológicas, ele sabe bem das histórias. で、ブラジル人がこの日本の学校に進学校に来たのを大歓迎してる。 Então, por isso, o pastor realmente ele apoia e fica maravilhado de ver que brasileiros estão frequentando a escola teológica. 本当に素晴らしいですね。 Isso é muito maravilhoso. なぜかというと日本のアッセンブリーの教会は今60年、65年、70年ぐらい。 Então, agora, a Assembleia de Deus no Japão vai completar 70 anos. しかし日本全国に221の教会がある。 Então, em todo o Japão tem 241 igrejas. で、221の教会がありますけれども、洗礼を受ける人は一つの教会では2人ぐらいしかいません。 De 221 igrejas por ano, geralmente é 1 ou 2 que se batizam. でもブラジル人がこの進学校に入ってきてくれたことによってですね、ここのグループは15回だから20年ぐらい。20年ぐらい経つ教会の中でもうすでに29の教会ができましたね。 Só que nessa igreja aqui, este ministério,
em 20 anos, né, já tem 29 igrejas aqui no Japão. だから本当に素晴らしい。 Isso é muito maravilhoso. そのグループから3人、日本の教会、日本の進学校に入ってきたところから歓迎しました。 E aí por isso, né, como essa igreja, né, dessa igreja, 3, né, entraram na escola teológica japonesa, então ele de todo o coração, realmente, ele aplaude. でそれと同じようにこのグループが日本人に向かって伝道しようとする本当に21世紀のアンティオキアの教会としていよいよ神様が祝福してくださることを信じ Por isso, né, por esta igreja estar realmente querendo pregar a palavra de Deus para os japoneses, né, então ele vê assim, né, que esta obra vai crescer e vai continuar crescendo. もう一つはこのアンティオキアの教会はクリスチャンと言われたんですね。 E também na igreja de Antioquia que foi falado, né, chamado pela primeira vez de cristãos. でクリスチャンという意味はどういう意味でしょうか。 Então qual o significado de cristão? キリストに似た人という意味 Significa pessoas parecidas com Cristo. ですから私たちは普通の皆様ブラジル人、私は日本人ですから普通の人間 Então, os irmãos são brasileiros, o pastor é japonês, então somos pessoas comuns. でもイエス様によって作り変えられた Mas, através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos transformou. 罪が許されたんです。 Nossos pecados foram perdoados. ま